positivas. Olá, mulheres positivas! Hoje um dia mais que especial. Vim trabalhar no feriado, mas só porque eu consegui uma personagem que é mais que especial. Uma mulher que eu admiro, que o Brasil inteiro admira, que eu tive o privilégio de receber hoje aqui comigo. Luísa Brunet, obrigada pela sua presença. Obrigada, Fabi. É um prazer falar com você em pleno feriado. Aliás, em qualquer momento a gente tem que falar sobre o que a gente vai falar hoje, não importa se seja feriado ou não. Mas, de qualquer forma, vamos passar o feriado da tarde juntas, aqui e agora. Não, exato. Luísa, e você não sabe, eu não te contei fora do ar, mas eu estava no hospital, tive alta ontem, mas eu mandei colocar um reboque na minha cara, porque nunca na minha vida que eu ia cancelar uma entrevista com você. E também nós estávamos conversando fora do ar das coincidências da vida, porque aquela noite eu estava também em Nova York, no Person of the Year, eu estava sentada na mesa do seu lado, me apresentaram para você, eu lembro como se fosse ontem, você sentada, estava assim, maravilhosa, assim, parecia uma rainha assim, egípcia, linda. E logo depois, né, quando acabou o jantar, aconteceu. E eu tava te contando fora do ar, né, quanto eu me senti fraca, porque como a vida muda tão rapidamente, né, você tava lá tão maravilhosa e logo depois as coisas mudaram, né. Queria que você contasse um pouco, por favor. Então, essa é o grande enigma da violência doméstica, né. Você pode estar em qualquer lugar público, e quando você volta para casa no privado, você é espancado, você é agredido, e muitas vezes acontece o pior, que é o feminicídio. E as pessoas que assistem isso, que não imaginam o que de fato acontece na privacidade da vida de um casal, é muito louco quando você vê exposta uma personagem, uma mulher desconhecida mesmo, que resolve colocar para fora as suas dores, né? Mulheres que eu também me surpreendi, que me deixaram assim perplexa, porque eu não imaginava que ela sofria violência doméstica. Por exemplo, a Hebe Camargo, no seu filme, na sua vida, na sua história, parecia ser uma mulher extremamente forte, independente financeiramente, uma mulher que a gente admirava e tudo mais, mas que na vida privada ela sofria violência doméstica do seu companheiro, do seu marido, constantemente. E são essas surpresas que deixam a gente perplexa, né? Porque a gente não imagina que tantas mulheres positivas, mulheres independentes, mulheres que são independentes emocionalmente e economicamente, não sejam atingidas pela violência doméstica. Por isso que a violência doméstica é a violação mais democrática do mundo. Não, sem dúvida. E você teve uma situação familiar, né, parecida com seu pai, com a sua mãe, mas isso foi algo que te trouxe... Como é que você conseguiu lidar com essa situação muitos anos atrás? Então, não é fácil lidar com a situação da violência doméstica, principalmente quando você tem já um histórico familiar, né? A minha bisavó sofreu violência doméstica, a minha mãe, eu sofri. E quando eu sofri, eu sempre falo a mesma coisa, que eu passei assim, a minha vida limpo e percebi que muitas vezes, desde a minha infância, por ser filha de violência doméstica, por assistir violência doméstica, você acaba tendo contato com violências muito pesadas, muito precocemente. E isso vai se estendendo ao longo da nossa vida, né? Eu me lembro que de 6 aos 12 anos de idade, eu assisti regularmente o meu pai atingindo a minha mãe, com soco, com tapa, com palavras de baixo calão, com arma ameaçando ela. E ela, de 6 aos 12 anos de idade, minha mãe decidiu voltar para o Rio de Janeiro, porque nessa época a gente morava no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro com a minha família, com a minha mãe e meus irmãos, eu fui trabalhar numa casa de família com 12 anos de idade e sofri uma violência, um abuso sexual. Mais um abuso, mais um problema assim, estrutural que acontece todos os dias. Nesse momento agora, infelizmente, deve estar acontecendo. E para mim era difícil lidar com isso porque eu nem sabia como falar sobre isso. Eu guardei esse segredo horroroso durante muito tempo e só comecei a falar dele aos 50 anos de idade, quase 50 anos de idade. Hoje eu me sinto muito, muito segura para falar sobre as violências que as mulheres sofrem, não só eu, mas outras tantas, né? Outras tantas mulheres sofrem violência de toda a natureza, seja física, patrimonial, psicológica, emocional, enfim. Mas o bom de tudo isso é poder ter tido coragem naquele dia que a gente se encontrou na festa e um tempo depois eu fiz uma denúncia que ela tomou uma proporção muito grande no Brasil, dando visibilidade às mulheres que são justamente as mulheres independentes, conhecidas, né, que ficam com medo e com vergonha de se expor. E essa exposição, hoje eu vejo que foi providencial, porque muitas mulheres, a partir daquele momento,
começaram a falar sobre isso também, até as famosas. Então é muito importante isso, esse momento de coragem, porque a gente está falando, né, de um casal que era conhecido, eu por causa da minha profissão, duradoura, por causa da minha história, e ele por ser um homem extremamente conhecido também, respeitado, um homem com poder econômico, poder, outros tipos de poder também. Então é muito difícil você enfrentar uma pessoa dessa magnitude. Mas eu sempre fui uma mulher muito corajosa, uma mulher positiva, uma mulher que sempre teve coragem, né, de abrir precedentes. A própria minha história de modelo já foi abrir um precedente para a menina que vem do interior do Mato Grosso, com pouco estudo, começa a trabalhar com modelo por acaso. Como que foi? Se torna uma referência dos anos 80. Como é que eles te acharam? Então, eu casei muito cedo, eu fui emancipada para casar com 16 anos de idade, e meu primeiro marido era muito amigo de uma modelo da época, que era um ícone dos anos 70, que chamava Rose de Primo, e eu era muito fã da Rose de Primo. Eu me lembro quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, porque a gente veio de ônibus, eu vi numa banca de revista muito precária da época, uma foto da Rose de Primo na capa de uma revista chamada Manchete. Quem é dos anos 80 vai lembrar bem disso, era a revista mais importante que a gente tinha de conteúdo, né, feminino, internacional, mas sempre tinham capas muito expressivas. E eu vi aquela mulher e falei, nossa, que mulher linda, mãe, eu quero sair na capa dessa revista. Falei para minha mãe. A minha mãe falou, pega as coisas e vamos embora. Ela não imaginou que naquele momento talvez eu tenha sonhado tão alto que eu consegui fazer 50 capas dessa mesma revista, que era a Manchete, durante anos. E eu fui visitar com esse amigo meu, eu fui visitar essa modelo que ia fotografar no estúdio da editora da Block, aqui no Rio de Janeiro. E um fotógrafo que fazia book naquela época de modelos que estavam começando, ele sugeriu que eu fizesse uma foto. Eu não quis fazer porque eu já tinha conseguido um emprego no salão de cabeleireiro, meu sonho era ser cabeleireira. Eu queria, na verdade, ter um salão de cabeleireiro, mas começando já trabalhando no salão já seria ótimo. Mas ele acabou insistindo tanto, fez uma foto minha, mandou para o diretor das revistas femininas da Manchete e da Block Editores, e logo em seguida eu comecei a ser chamada para fazer uma coisa aqui, outra ali, e de repente quando eu vi, eu estava na capa da Manchete com uma modelo, a nova modelo sensação, a nova modelo que vem chegando, uma brasileira típica, ou seja, então assim, quando eu falo quebrar paradigma, que na época essas modelos que trabalhavam muito nos anos 70 e começo dos anos 80, elas tinham muito padrão internacional, eram mulheres brancas, mulheres altas, longilíneas, não tomavam sol, era um padrão bem europeu. E aí eu cheguei já com essa morena, bronzeada, mais curvinha. Eu acho que quebrou esse paradigma. Talvez eu tenha sido muito aceita justamente por essa brasilidade que eu apresentei nos anos 80 e as pessoas gostaram de ver essa mulher brasileira. Então minha vida foi feita assim de quebras de paradigmas. Então falar de violência doméstica ou fazer denúncia em 2016, em maio de 2016, foi também uma forma de quebrar paradigmas e trazer essas violências tão escondidas, né, e tão democráticas para uma visibilidade maior. E a imprensa ela deu muita atenção a isso, fazendo com que as mulheres reconhecessem as suas violências também. E a partir daí houve um grande número de mulheres que foram ao Ministério Público ou à Delegacia de Mulheres fazer a denúncia do que elas viviam dentro de casa. Não, maravilhosa. E eu vejo que não ultimamente, né, mas que você vem se envolvendo em uma série de movimentos também, em prol de crianças, em prol de mulheres. E eu achei tão maravilhoso que você com 60 anos de idade, porque também acho que mudaram os parâmetros. Uma mulher, quando eu te olho... 61, Fabi. 61. Mas, aí eu faço questão, porque eu acho que a idade hoje em dia é só um número, né? Então, assim, como eu nunca tive problema com a idade, eu faço questão do meu 1, tá? 61. Não, mas quando você olha pra você mesma, quando você tinha 20 anos, você olhava pra uma mulher de 60, você concorda que é completamente diferente? Hoje, uma mulher de 60 anos, pra mim, é uma mulher jovem, é uma mulher bonita, é uma mulher viva, é uma mulher gostosa, maravilhosa. Quando eu tinha, sei lá, 17 anos de idade, eu olhava pra uma mulher de 60, pra mim, eu imaginava uma senhora, né? Eu acho que mudou isso. Você não tem essa sensação? A gente fala hoje em dia de etarismo, né? O que é o etarismo, na verdade? Na verdade, a gente começa a envelhecer com 20 e poucos anos de idade, né? A nossa juventude ela é muito curta, porque a gente começa a envelhecer, as células começam a envelhecer, o colágeno começa a perder. Muito jovem, por 24, 25 anos, você já começa a ter que se preocupar com isso. Mas a gente tem uma longevidade maior por uma série de fatores, né? Pela saúde que a gente tem melhor, que a gente se cuida mais, a gente tem mais acesso.
são produtos de cosméticas com nanotecnologia. Embora a gente tenha, né, a nossa qualidade de vida, por ser competitiva também, isso afeta um pouquinho, mas eu acho que a gente vive melhor do que via no passado, né? Principalmente na questão da conquista da saúde. Mulheres com câncer sobrevivem, elas podem fazer um tratamento e ter uma recuperação 100%, ou seja, tem muitos ganhos para que a mulher possa ter uma saúde mental e física mais longilínea, graças a Deus. Não, e você como musa do carnaval, meu Deus, esse ano, conta como é que foi essa experiência maravilhosa? Então, foi incrível, porque eu comecei a desfilar no carnaval nos anos 80, foi um convite do Joãozinho 30, lá Vila Beija-Flor, e depois eu comecei a desfilar como madrinha de bateria, foram 30 anos consecutivos. Eu parei alguns anos, e aí teve esse convite para fazer essa brincadeira com outras madrinhas na frente da bateria da madrinha atual, dessa escola que é tão querida, da Portela, e eu me diverti muito, porque eu estava vestida de burca, levei o sinal vermelho na mão, que é um sinônimo de violência contra a mulher, né? Criado pela juíza Renata Gil, que eu acho que é importante falar disso também. Então, assim, hoje eu tento sempre que eu posso ter uma exposição maior, no lugar onde possa ter visibilidade, falar sobre a questão da violência, que é o que eu faço hoje mais, é o meu trabalho, assim, o que eu mais me envolvo. Então, usei o carnaval para fazer mesmo uma denúncia, para que as pessoas que estivessem ali entendessem que o nosso lugar como mulher é aproveitar as situações para sempre lembrar que a gente tem que estar atenta a qualquer tipo de violência e que temos organismos que podem nos ajudar. Mas no seu livro você diz que você quer que as pessoas saibam quem que é a Luísa Brunet, né? Porque que você é atriz, modelo, tudo isso a gente já sabe. Mas qual que é a sua descrição agora do livro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de quem é a Luísa Brunet? Quando eu escrevi o livro, eu era uma outra mulher, né? Eu tinha uma outra história. Eu acho que depois que o livro foi lançado, um lançamento lindo, maravilhoso, eu considero que eu sou uma outra mulher, porque eu acho que eu ganhei muito mais contornos, muito mais importante na questão, né, de posicionamentos. Então, eu poderia dizer assim, que eu sou uma mulher hoje muito feliz com o que eu faço, com as minhas escolhas, entendo perfeitamente a responsabilidade que eu tenho por ser essa voz das mulheres, não só no Brasil, mas no mundo também. Antes de falar com você, antes de começar a entrevista, eu estava falando com uma mulher na Espanha, brasileira, que tem 2 filhos, um de 3 e um de 5, e ela me pedindo ajuda, porque está acontecendo um fator muito estranho fora do Brasil, que são as crianças são tiradas compulsoriamente das mães se há algum problema entre o marido e a mulher. Então, o Conselho Tutelar acaba tirando essas crianças da mãe e elas vão para um abrigo temporário, e às vezes nem é temporário, porque as crianças desaparecem. E essa mulher vem me pedir ajuda, porque ela sabe que eu já ajudei outras mulheres com o mesmo problema. Então, assim, eu passei a fazer parte, né, de um conglomerado de mulheres que são voluntárias e consigo, assim, fazer essa articulação, seja no Consulado Brasileiro ou na Embaixada do Brasil, ou às vezes levo até o Itamaraty, falo com os meus amigos que são magistrados, juízes, né, ministros, para minimizar a dor dessas mulheres que ficam, às vezes, sem saber o que fazer os problemas que elas enfrentam fora do Brasil também. E no Brasil, logicamente, que eu trabalho arduamente todos os dias. São casos extremos que eu, de uma certa forma, eu ajudo, eu encaminho e ajudo, né? Mas como é que é normalmente seu dia a dia? Como é que essas mulheres, por exemplo, hoje, se alguma mulher quer se conectar com você do ponto de vista do abuso, quer se conectar com o seu trabalho, como é que tem o seu Instagram também, é claro, mas como é que elas podem entrar em contato com você? Eu tenho Instagram, tenho e-mail, mas como eu já tenho eu viajo muito para fora do Brasil e eu já tenho muitos grupos de apoio que eu faço parte. Você falou sobre as crianças abusadas, né? Sobre as mulheres que são traficadas, né? Que caem em plataformas de tráfico humano. Eu fiz eu passei por uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, para poder entender a estrutura do tráfico humano. Ou seja, o meu contato está bem disponibilizado, assim, no mundo inteiro já, porque eu falo praticamente com mulheres do mundo inteiro. Então elas acabam se conectando. Ela fala, eu tenho contato da Luísa, ela me ajudou assim assado, e já passa, e a pessoa já me liga, já entra em contato com o WhatsApp, no meu próprio WhatsApp, no meu próprio telefone, e eu falo com essa mulher, peço para que ela faça um áudio descrevendo qual é o real problema que ela tem, se ela está ilegal ou não. A gente está falando isso fora do Brasil, né? Tá. Se ela está com os documentos legalizados, se ela está casada com um brasileiro ou um estrangeiro, se os filhos são desse casamento,
as condições que ela foi para fora do Brasil, ela foi levada pelo marido, ela foi contratada para trabalhar, ela foi ilegalmente. E aí eu vou começando a construir de que forma que eu posso ajudar essa mulher. E aí eu consigo falar com as minhas amigas advogadas, desembargadoras, as minhas amigas da magistratura, que pode ver esse processo, né, que ela está seguindo. Geralmente são processos complicados, e a gente vai dando para ela subsídios para que ela possa entender mais quais são os direitos dela como imigrante, inclusive os direitos que elas têm de poder buscar ajuda no consulado brasileiro ou na Embaixada do Brasil. Então é muito bom. Eu estava viajando agora e passei 20 dias fora do Brasil, e eu recebi um vídeo de uma mulher trans em situação muito vulnerável. Ela provavelmente já trabalhou, né, em plataformas sexuais, mas ela estava na rua, sem onde morar, ela estava mendiga, e ela estava apanhando de 5 policiais na frente de uma faculdade. Os rapazes da faculdade filmaram e colocaram nas redes sociais. Esse vídeo chegou até mim. Eu liguei para o meu super amigo, que é o embaixador lá em Milão, né? E ele rapidamente, como isso aconteceu em Milão, ele já contactou, a gente contacta rápido, e ele mandou uma foto dela com ele no consulado brasileiro. Então eu fico muito feliz assim, que o acolhimento é muito rápido, entendeu? Mas a gente precisa saber, eu preciso receber esse pedido para poder ajudar. Meu Deus, mas então você deve receber um monte de mensagem todos os dias, imagino, com... Muitas mensagens todos os dias. E quando são casos muito graves, logicamente que eu não tenho condições de ajudar, eu delego para quem pode ajudar. Agora, Fabi, eu estou fazendo parte do instituto que a Renata Gil criou, que chama Nós por Elas. Esse movimento começou a acontecer porque ela trouxe as juízas afegãs. Eu acho que você ficou sabendo na época, quando teve o problema sério no Talibã recentemente. As juízas estavam sendo caçadas para serem mortas porque elas tinham, enfim, alguns dos que estavam presos, essas mulheres colocaram esses homens presos, e aí eles saíram e foram caçar essas mulheres. E a Renata Gil, ela fez todo um movimento em Itamaraty, enfim, com vários organismos para trazer essas juízas, são 15 juízas, para o Brasil. O Brasil tem esse acolhimento muito grande. E foi um movimento humanitário muito importante, de grande visibilidade, inédito. O Brasil recebe muito refugiado. E aí ela criou um instituto chamado Nós por Elas, que vai certificar empresas brasileiras através da ABNT, para que essas empresas possam ter adquirir um selo de responsabilidade, e dentro das suas empresas ele tem uma ouvidoria da mulher, fornecer vagas de emprego para essas mulheres que precisam, né? Porque a mulher, se ela não estiver trabalhando, não estiver trabalhando para ter sua independência financeira, ela vai estar sempre dependendo do homem, vai estar sempre arriscando a sua vida nesse relacionamento super abusivo, onde ela apanha regularmente, mas ela não tem como sobreviver economicamente. E eu faço parte agora desse instituto, estou muito feliz porque nós somos 5 mulheres fazendo parte e fazendo um trabalho diferente, porque ele é um organismo internacional e nacional, e ele vai facilitar outros órgãos que trabalhem em prol das mulheres no Brasil e fora do Brasil também. Então, assim, eu acho que as possibilidades elas vão ganhando valor e acontecendo quando você trabalha como eu, que é na ponta. A Renata é uma juíza, ela trabalha com advogada, ela é juíza, então ela faz toda a parte burocrática. Eu vou, de fato, assim, nos abrigos de mulheres no Brasil ou fora do Brasil, converso muito com vítimas que sofreram tudo quanto é tipo de violência. Anteontem eu estava em Bangu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, na OAB, fazendo uma entrevista falando sobre violência doméstica. E aí eu ouço muitas histórias de mulheres, né, mulheres que estão em cadeira de roda porque o seu próprio marido atirou nela e ela não consegue mais andar. Então ela tem essa dificuldade, além de ter essa carga de não poder andar por ter tido um tiro do seu próprio marido na frente do seu filho. Ela não consegue ter emprego, ela não consegue andar porque não tem, né, a gente tem dificuldade ainda de circulação de pessoas que vivem em cadeira de roda, que são desabilitadas, né? Então, assim, as estruturas são muito complicadas. Lu, se você quiser deixar uma mensagem aqui para quem está te ouvindo, te assistindo, as meninas e mulheres que estão aqui, alguma mensagem para alguma mulher que está passando por uma situação complexa, que não sabe muito bem como se comportar, o que você deixaria para ela? Eu diria para toda mulher que, se ela estiver vivendo um relacionamento que ela não se sente confortável, onde ela é subjugada, onde ela é maltratada, onde ela é xingada, onde ela apanha, onde ela é empurrada, onde ela não é valorizada, ela é tratada como uma empregada somente,
onde ela não tem o menor respeito, ela está sendo abusada, então ela está vivendo num relacionamento abusivo. É muito importante que ela saia disso, que ela faça uma denúncia e não tenha medo, porque a gente tem onde fazer denúncia, ou na delegacia de mulher, ou no Ministério Público, ou pede ajuda para alguma amiga, ou manda um WhatsApp para a Luísa Brunet, ou vai no meu direct, todo mundo hoje em dia tem Instagram, manda uma mensagem, pede ajuda. Eu já fiz várias denúncias, não sei nem contar quantas denúncias de mulheres pelo Brasil que não tem coragem e não sabe como fazer. Eu vou e ligo, faço a denúncia anônima, a polícia vai lá, né, da Maria da Penha, vasculha a casa, entende que essa mulher está vivendo no lar perigoso e ruim para ela, e tira ela e coloca ela no abrigo até que ela se recomponha e possa fazer uma denúncia ela mesma. Então tem mil formas de poder ajudar. O mais importante é que a mulher entenda que ela está vivendo num relacionamento abusivo. Isso é muito danoso emocionalmente. As mulheres adquirem síndromes diversas de saúde, né, mental, física, insônia, engorda, emagrece, fica doente por conta de relacionamentos abusivos. Então é muito importante que quanto mais rápido se saia disso, mais você vai ter uma sobrevida com dignidade. Oi, Fabi. Oi, pessoal. Que gostoso estar aqui de volta com vocês. E no Radar de hoje nós vamos dar espaço para assuntos muito sérios. Começando com um nome muito conhecido e que deveria ter a mesma proporção de ser levado a sério. Você sabe quem é Maria da Penha? Bom, a Maria da Penha Maia Fernandes é uma brasileira e ativista dos direitos das mulheres. Ela se tornou conhecida por sua luta em busca de justiça após sofrer tentativas de feminicídio. O seu caso se tornou emblemático na luta contra a violência doméstica no Brasil e resultou na criação da Lei Maria da Penha, que busca proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. A luta da Maria da Penha pelos seus direitos e por justiça, após se tornar paraplégica devido às agressões do seu ex-companheiro, chamou a atenção da sociedade brasileira e internacional para o problema da violência doméstica. Maria da Penha continua sendo uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres e na luta contra a violência de gênero no Brasil. A sua história e a sua luta incansável a tornaram um símbolo de resistência e empoderamento para muitas mulheres nesse país. E já que hoje o alerta é contra a violência de gênero, a nossa dica cultural é o documentário Eles Matam Mulheres. Um relato sobre feminicídio que conta a história de 13 mulheres. Destacando casos anônimos e também relembrando crimes que chamaram a atenção da mídia, esse curta relata as vivências em primeira pessoa, enquanto amigos e familiares dão voz às vítimas fatais. Embora chocante, esse documentário se faz extremamente necessário. E hoje a Fabi recebe no estúdio uma mulher mais que positiva e que leva a vida com uma enorme leveza e que já superou muitos obstáculos. Luísa Brunet. Fabi, então é com você e na semana que vem eu volto com muito mais assuntos que estão aqui no Radar. Um livro que marcou sua vida, que você quer que quem tá te ouvindo e assistindo leia também. Bom, eu leio muitas matérias, na verdade, eu passei dos livros para pesquisa na internet. Eu acho que é muito importante para as mulheres também. Ler é muito importante, seja romance, seja policial, seja o livro que você gosta de culinária, não importa o livro que você escolha ler, o que te apetece mais para a leitura. Mas é muito importante que as mulheres comece a olhar na internet, no Google, faça a busca de como entender o que é uma plataforma, o que é o começo de um relacionamento abusivo, como sair dele, como pedir ajuda. Eu diria para as mulheres isso: leiam livros, mas busque também formas de você se proteger de diversas violências. Um filme que você assistiu ultimamente ou que marcou sua vida, que você gosta, que você quer dividir? Eu tem bastante tempo que eu não vou ao cinema, mas eu tive o privilégio agora de participar do Festival de Cannes e eu assisti 2 filmes. Um
era com aquele homem lindo que é o marido da Jennifer Lopez, é o Ben Affleck, né? Ben Affleck, acho que é Ben Affleck que fala. E um filme extremamente moderno, vai entrar quando entrar aqui, acho que nós todas as mulheres vamos assistir, porque ele é maravilhoso, inclusive a Alice Braga, que é a atriz protagonista, ele vai entrar em cartaz agora há pouco, e fala muito da coisa meio tridimensional, né, do metaverso, é muito moderno. E o outro filme era um remake de um filme, era um filme francês, né, que eu assisti, que conta a história de um relacionamento de uma advogada muito famosa e conceituada, com 2 filhas, um casamento perfeito, um marido maravilhoso. O marido acaba trazendo filho jovem, adolescente, para morar com eles, e ela se envolve sexualmente com ele, e um drama muito real, porque isso acontece, infelizmente, na vida das pessoas. E eu fiquei muito comovida assim, com o desenrolar desse filme. Assim, eu sugeriria esses 2 filmes, que é esse do Ben Affleck, que eu não lembro o nome, é Hipnose, acho que é Hipnose, e o outro é Entardecer, acho que chama em português. Então quem se envolve é o Mas filmes que marcaram a minha vida, por exemplo, os anos 80 é o Blade Runner, que é um filme que fala sobre o futuro, acho que você deve ter visto em algum momento. Sim, claro, né? Como não? Com Harrison Ford. A música espetacular do Vangelis, é uma trilha sonora absurda e muito atual, que eu amo, eu sempre ouço. Eu gosto muito de filme, por exemplo, tipo Paciente Inglês, que é uma história de amor tão improvável, mas que é tão linda de se você assistir, porque isso deixa a gente emocionada, né, com o amor, com a paixão de um casal. E eu acho que as séries agora que a gente tem assistido, tem muitas séries que são importantes para a gente aprender também. E para finalizar, uma mulher que você admira? Uma mulher que eu admiro, olha, são tantas mulheres que eu passei a admirar que eu não sei nem quantificar. Mas eu vou assim, bem próxima de mim, que é a minha mãe. Minha mãe foi muito corajosa, porque ela teve uma educação diferente, ela era professora, ela casou com meu pai, que era um nordestino, ela foi morar no Mato Grosso do Sul, e sofreu muita violência doméstica numa época em que ninguém falava disso. Ela rompeu com o ciclo da violência em 1977. Hoje ela tem 82 anos de idade. Ela namora, tem autonomia financeira, autonomia emocional. Ela joga, ela fuma, ela dança, ela viaja. E a minha mãe é o exemplo de mulher. Por que eu digo isso? Porque tudo que ela passou ao longo da vida dela, ela teve 8 filhos, perdeu 2 pequenos, viveu assim, uma vida muito dura. Mas nada disso deixou ela uma mulher amarga, né, uma mulher chata, uma mulher que não tem conhecimento. Ela foi buscando outras formas dela se integrar, né, com os netos que ela tem, que ela não toma conta, não fica, ela fala, não vou ficar com o neto, quem criou o Mateus que balança o berço. Então assim, ela é uma mulher que me inspira demais, sabe, eu admiro ela. Quando eu falo, mãe, fica lá em casa com você, não, eu não vou ficar com ninguém lá na sua casa não, você que se vira. Eu acho isso maravilhoso, essa autonomia que ela tem, entende? Então eu sempre falo que eu admiro muito a minha mãe pela mulher que ela se tornou, e admiro a mim mesma pela mulher que eu venho me tornando cada vez mais forte. Não, isso que eu ia falar, e nós admiramos você, então obrigada aí por ter nos dado aí o privilégio da sua companhia. Vou te mandar uma mensagem depois, porque eu acho que o aplicativo do Mulheres Positivas também pode te ajudar bastante aí com a sua luta, e quero poder te ajudar, e obrigada aí pela sua presença aqui para nós, é realmente um privilégio. Não, muito obrigada, e você continua belíssima, linda você demais. É maravilhosa. É um prazer falar com você. E espero que a gente possa falar mais, né? Porque tem muitos assuntos para falar ainda isolados sobre empreendedorismo feminino, como começar a empreender, né? Como motivar as mulheres para entender que é muito importante o empreendedorismo feminino na vida das mulheres, quais são os órgãos que podem ajudar essas mulheres. A gente pode fazer 1000 outras coisas. Tá bom? Em breve, hein? Em breve tá, eu vou te mandar mensagem. Um beijo pra Bidu. Pode deixar. Beijo, tá maravilhosa. Bom? Um beijo, brigadíssimo. Obrigada a você. E não se esqueça que a entrevista completa com a Luísa Brunet fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.